Olá, o Sala de Visita começa agora e hoje nós vamos entrevistar o vereador Seba Torres do PSB. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mina. Vereador, hoje a gente vai falar aqui sobre os aspectos políticos da sua vida. Vamos tentar fazer um perfil político de quem é o Seba Torres. Então, para começar, hoje o senhor está no PSB. Eu queria saber, a sua história política começou nesse partido? Bom, a minha história política, ela começou desde lá de trás, durante uns 9, 10 anos, quando meu pai já trabalhava, à época, com Mário Covas, Fernando Lopes, na cidade de Santos. E, nesse sentido, eu sempre vi a política na minha família. Mas nunca gostei de política, né? Eu era garoto e o que sobrava para o garoto da família era colocar os cartazes nos tapumes, distribuir os santinhos na fila da balsa lá do Guarujá. Então, era a pior parte, né? Que o garoto, eu queria mais estar me divertindo, jogando bola nos campinhos lá da praia. Mas depois, mais à frente, fui trabalhar como auditor minha vida toda e vim para Campinas. Aposentei, vim para Campinas. Conheci o deputado estadual à época, Carlos Sampaio. Comecei a exercer alguns trabalhos dentro da área de segurança em Campinas, alguns trabalhos filantrópicos, me envolvi um pouco com o PSDB. E certa vez o deputado pediu, né, que eu me candidatasse, isso em 2004. Eu falei para ele que não tinha esse interesse em ser vereador e tal. Ele falou, mas vamos, se candidata, pelo menos você vai estar ajudando o partido e tal. Era uma época que o senhor fazia um trabalho bem forte lá no São Conrado, como associação. Como associação. Fui presidente do São Conrado em torno de 10 anos, já estava envolvido há uns 14 anos, 12 anos envolvido. E através do São Conrado eu tinha alguns trabalhos assistenciais, fui presidente do Conselho de Segurança lá por 8 anos, tive alguns conselhos da cidade, com cidades, com o conselho gestor da APA, me envolvi na criação da APA, do conselho gestor da APA, participei do CONDEMA, que foi o Conselho de Meio Ambiente da cidade. E aí o CONSEG, que era o Conselho de Segurança, através do deputado, e veio esse convite pela minha participação, o trabalho que eu estava fazendo. Ele tinha uma visão que eu poderia me eleger vereador. Eu não tinha esse interesse, mas para ajudar o partido, eu acabei colocando o meu nome. E para surpresa, eu não fiz campanha, para minha surpresa, eu pude perceber, a votação foi expressiva, 4 vereadores foram eleitos, com uma somatória de voto bem menor que a minha, cerca de 500 votos. Então eu pude perceber, por ter uma votação expressiva e não ter feito campanha, eu entendi que meu nome era bem aceito na vereança. E aí fui convidado pelo deputado Jonas Donizete para ir para o PSB. Fui para o PSB e continuei meu trabalho normal, não um trabalho preparatório para a próxima eleição que ia ser em 2007, final de 2007. Continuei o meu trabalho e quando chegou a época coloquei meu nome. Então acabei sendo eleito vereador na cidade de Campinas. Vereador, e essa sua vasta experiência nesses órgãos municipais, a gente percebe que o senhor trouxe um pouco disso aqui para o cargo de vereança, porque o senhor trata justamente do meio ambiente. Então, eu trabalhei muitos anos como auditor vendo várias áreas, trabalhando em várias áreas de uma empresa. E essa experiência empresarial, que a gente sempre busca o resultado, né, me facilitou a visão do jogo da Câmara, ou seja, das políticas públicas. E que é muito difícil buscar resultados. São interesses muitas vezes partidários, né? E eu não sei fazer esse jogo partidário, eu sei fazer o trabalho justamente para trazer resultado. E o que muito se fala hoje, e que é a necessidade nossa, é a questão da sustentabilidade, né? Que ela já chegou nas empresas, mas ainda muito incipiente, muito lenta a tomar decisão na questão da esfera política. Sim. Né? E o legislativo ele tem uma força assim, muito grande para trabalhar com essas questões. O executivo cabe a executar, mas também confeccionar essas políticas públicas, adotar as medidas que venham ao encontro de todos essas questões ambientais.
Então, para mim foi fácil lidar com isso, porque é uma necessidade. Muitas vezes as pessoas acham que eu pertenço ao Partido Verde, né, pelo meu trabalho. Mas não é, não. Precisamos realmente trabalhar com mais ênfase, cada vez mais tratar desse assunto com o Poder Executivo, exigir cada vez mais a profissionalização dessa questão, né? E eu diria assim, ser um pouco mais célere, né, nas tomadas de decisão. Não pode ser, entre o discurso e a prática, ter uma distância enorme como ela é na vida pública. Não pode ser assim. Mas às vezes, por exemplo, você se sente frustrado, vereador, como, de certa forma, né, está aí no serviço público, a gente vê a questão do lixo em Campinas, a questão do nosso aterro, que tem problemas e a gente sabe que a gente está, como se diz, chegando ao topo de vamos ter que ter uma decisão. Se sente essa frustração ou não? Acredita que vai dar tempo? Não, a frustração ela existe. Certa vez eu disse na tribuna que plantar árvore era coisa do passado. Nossa, todo mundo, né, assustou, porque plantar árvore é coisa do passado. Então hoje nós falamos em pegada ecológica, né? A pegada ecológica é aquela questão que nós levamos para casa. Compramos talvez uns frios embalados, né, em papel filme, aquele celofane, né, aquela bandejinha de isopor, e aquilo é a nossa pegada, né? Nós consumimos os frios e jogamos aquele material. Nós produzimos. Muitas vezes é mais fácil comprar um mamão, é mais fácil, né? Ou deveria ser, né? Comprar numa banquinha lá do supermercado um mamãozinho e levar. E aí nós vamos lá e compramos aquele mamão que está embalado. Fatiado. Ou seja, fatiado e tal. E outras coisas, né? Só que ao consumirmos, nós deixamos também todo aquele material que vai para uma reciclagem, tudo bem. Mas é a nossa pegada, né? Então, nós falávamos antigamente na queima do lixo, que era uma coisa, acabou-se com a usina de queima Hoje nós temos a incineração do lixo, uma coisa nova, que ela partilha as moléculas de carbono e você resta as cinzas, entendeu? E o hidrogênio, mais nada. Hoje nós já temos, mas é muito pouco. Nós temos, me parece que em Portugal e me parece que na Holanda. Eu não tenho muito bem certeza, mas Portugal sim, que está bem avançado nessa questão. E aí nós vemos aqui no país vamos falar que acaba com o lixão. É do passado, mas tem muito lixão. Agora é o aterro. Mas o aterro também já é coisa do passado. E nós aqui em Campinas, nós temos o Delta, já está, aí vai para o Delta B e tal, mas de novo aterro, né? Nós já estamos brigando para ter um novo aterro. Aterro é coisa do passado. Então, a própria coleta, estamos tratando a questão do resíduos sólidos. Eu tenho um projeto nessa Câmara sobre resíduos sólidos que está engateando, mas nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que também está engatinhando, vai avançando. Primeiro estuda a particularidade de cada cidade, depois põe no papel e tal, mas digamos assim, é muito lento. Sim. Essa discussão é muito lenta. Então eu estou dizendo para você, aterro é coisa do passado, muito embora exista ainda lixões, mas aterro é coisa do passado. Mas Campinas, que é uma metrópole, 1.100.000 habitantes, uma cidade moderna, nós estamos discutindo, né, o nosso aterro, né? E nós temos, isso é uma coisa que poderia já estar avançando numa outra discussão. Sim. Né? E você vê, o dia que o nosso aterro tem um prazo agora que está se exaurindo e vai vir o Delta B começando de novo, e aí? Nós estamos atrasados nessa discussão. As políticas públicas, nossa, ela é muito lenta a tomar decisão, é muito lenta. Talvez pela importância, mas por ser importante o assunto e a causa, que deveria ser mais acelerado as tomadas de posição pelo poder público, né? Vereador, recentemente, quando foi tratado aqui nessa Câmara Municipal a decisão do governo estadual em retirar as sacolinhas, junto com a APAS, que é a Associação Paulista dos Supermercados, de retirar as sacolinhas dos supermercados, teve aí uma posição, já falou, olha, eu sou a favor das sacolinhas. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor o que foi aquilo, sendo que o senhor é um defensor do meio ambiente. Mas daqui a pouquinho, porque nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já com Sala de Visita.
Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos de volta com Sala de Visita, que hoje recebe aqui o vereador Seba Torres, do PSB. E, vereador, eu deixei uma pergunta no ar no bloco passado sobre a sua posição a respeito das sacolinhas plásticas. Pois é. Se nós fizéssemos um trabalho de uma forma geral, né, sobre esse assunto, aí uma medida global, né, vamos tratar a questão de uma forma global. Por quê? Vamos salvar o planeta, esse é o mote da APAS, para acabar com a sacolinha. Eu seria até favorável. Só que a sacolinha, quero que alguém me convença ao contrário, elas foram simplesmente pensadas, na tomada de posição foi pensada no bolso dos empresários, do supermercadista. Ou seja, quanto gera o custo, quanto é o custo mensal de um supermercado com a sacolinha e tal. Vamos tirar isso do nosso colo. Foi mais ou menos isso. Por que eu digo isso? A sacolinha, se ela é vilã, o sanito também é. Eu quero que eles me expliquem por que o sanito continua sendo comercializado e tira a sacolinha. Me expliquem, né? A hora que eles me explicarem esse ponto, eu também vou aceitar. Outra coisa, eu costumo dizer uma frase, quando os supermercadistas, APAS, os donos de supermercados, os empresários, tomarem essa decisão, vamos tirar a sacola, né, do caminho, eles estavam de costas para o interior dos supermercados e de frente para os caixas. Vamos tirar isso daqui. Não é problema nosso, né? Só que se virar para dentro do supermercado, lá dentro nós temos a carne embalada em plástico. Nós temos os frios com os filmes plásticos e o isopor, né? Nós temos lá no hortifruti ainda os saquinhos plásticos. Por que aqueles saquinhos plásticos podem continuar e as sacolas não? Então não dá para entender, né? Eles tomaram uma decisão fundamentada que a sacolinha é a vilã. E o que está lá dentro do supermercado? Agora, se eu for avançar na questão, nós vamos falar da PET, nós vamos falar das embalagens dos sucos, e aí afora. Sim. Então, falar que a sacolinha plástica é a vilã, certa vez fizeram um filme, a APAS apresentou aqui na Câmara, um filme muito bem elaborado, emocionante, né? Com uma pegada assim, emocional muito forte, né? Dos mares, né? Dos rios com sacolinha, as bocas de lobo, que era um negócio assim bacana, achei bonito, muito bonito, né? Mas é um vídeo para criar uma emoção, é basicamente isso. Eu acho que a política a ser adotada por eles deveria ser uma política global. O que o sanito faz no aterro? Né? Vai me dizer que o camarada joga no rio uma sacolinha, mas ele também joga o sanito. Quantas vezes eu vejo na enchente numa rua um sanito boiando? Então é a sacolinha, o sanito não. Né? Então, quer dizer, só o consumidor foi prejudicado por uma isso. falsa ideia, na sua opinião, de salvar o meio ambiente. Ou seja, resumindo tudo isso, quem lucrou são quem lucra são os empresários. Quem o preço baixou? Não baixou. Entendeu? Cadê aquele lucro? Onde está sendo aplicado? No bolso dos empresários. Sim. Então, eu diria assim que isso aí foi um golpe, né, em cima do consumidor. Não tem outro nome. Então, eu não aceito. Né? E eu diria que a questão primeira ambiental é a educação. Entendeu? A sacolinha é vilã porque vai parar a PET também vai parar no rio, vai parar na boca de lobo. É educação, nós temos que trabalhar. Se os supermercados falassem, vamos investir uma quantia X na educação ambiental, eu ia bater palma. Sim. Eu ia bater palma. E existe outras formas de se trabalhar com as sacolinhas plásticas, né? Ou o pessoal fala, mas a biodegradável mesmo e tal. Até agora só discussão, né? Só discussão. Então, no meu entendimento, a conversa deveria ser muito maior. É a mesma história que eu falo, quando começou a conversa, né, mais forte sobre sustentabilidade,
muitas empresas entraram nesse trabalho. Vamos lá, vamos aplicar que o nosso produto é mais sustentável, é isso e tal, tal. E aí criam-se um programa. No final do ano vai lá no balanço. Aumentou as vendas? Aumentaram as vendas? Não. Então cancela. Então qual é o comprometimento com a causa ambiental? Isso precisa ser medido, isso precisa ser apontado. Agora, o supermercadista, a APAS, falar que é comprometida com a questão ambiental, isto é falso. Sim. Porque só olha para o consumidor. Mas aí, vereador, o senhor não acha que essa associação ela conseguiu convencer o governo do estado de que a iniciativa é importante? Não, entra o poder público aí. Sim, mas a iniciativa é importante. Tanto é que os projetos de leis para colocar outro tipo de sacolinha, existem liminares que estão sendo caçadas. Eu me lembro de São José do Rio Preto, me parece Guarulhos, que entraram com um projeto de lei para colocar biodegradável. Foi caçada, não tem sacolinha. Então, se nós, no início da minha conversa eu digo, se fosse um contexto maior, eu era favorável também. Seria favorável, num contexto maior. Retire as sacolinhas. Mas dá uma outra opção. Dá outra opção. Agora, convencer o poder público, convencer a sociedade que a sacolinha é uma vilã e que ela, digamos assim, ela afeta o meio ambiente, está corretíssimo. Isso é uma verdade. Mas nós temos que falar, colocar todos os atores em cena e falar sobre tudo. E eu estou vendo que a conversa é única. Só falam, volto a dizer, eles estão falando que ela é vilã olhando para o caixa, não olham para dentro do supermercado. Então vamos, Então, chegar na justiça, no Ministério Público Estadual, que foi essa discussão que teve aquele termo de acordo de conduta, o TAC, assinado com o Ministério Público, que deveria ter um prazo para tirar as sacolinhas, quem é o promotor que vai dizer que é contrário à retirada das sacolinhas? Todo mundo é favorável. Agora, nós temos que avaliar o contexto geral como um todo. Sim. O senhor vai tirar a sacolinha do seu supermercado? Vai. Então, vamos lá. Como é que está para dentro do seu supermercado? Ele está criando, o próprio supermercado está criando um lixo ecológico, a pegada ecológica. Ele mesmo cria as embalagens para as pessoas levar. Vou dar o exemplo da carne, o exemplo do frio, o exemplo do hortifruti. Sim. Vereador, mas agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente falou da sua atuação relacionada ao meio ambiente, mas o ano passado foi um ano muito importante aqui para Campinas, para a Câmara Municipal, e o senhor foi parte disso como um dos atores ali daquele momento da comissão processante que resultou na cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Eu queria que o senhor falasse um pouco, nós temos 3 minutos, dessa experiência e como hoje o senhor acredita que a Câmara está perante a sociedade de Campinas. Olha, no primeiro momento, para mim foi um orgulho participar da história de Campinas, mas participar da história de Campinas construir uma coisa boa. Eu sou uma pessoa que, se eu não posso falar bem, mal, eu não vou falar. Então eu sempre procuro construir minhas falas de uma forma positiva. O momento não foi um momento bom, mas nós mostramos para a sociedade, a Câmara de Campinas, e eu tive o privilégio de participar, mostrando para a sociedade que ainda temos honradez, nós temos um trabalho para deixar para o futuro, mostrar que existem políticos sérios, que nós viemos para fazer esse trabalho, e isso me deixa muito, é uma honra para mim participar num momento desse, mostrar para a sociedade que, apesar de haver críticas aos políticos, ainda existe muito político sério. E esta Câmara, ela cresceu muito, a Câmara de Campinas cresceu muito nesse momento, mostrando para o país, que apesar de ter tido aquele momento desabonador de alguns políticos, mas a cidade ela cresceu, porque mostrou que tem muitas pessoas, muitos políticos honrados. E essa Câmara, eu realmente posso não estar aqui no futuro, com certeza, nós vamos trabalhar para isso, para estar aqui, mas eu vejo uma Câmara de Campinas com uma importância do tamanho da sua cidade. Então eu realmente vejo a Câmara fazendo esse trabalho. Nós estamos passando por um momento de dificuldade,
que é a dificuldade econômica do executivo, da cidade, né, de poder aplicar realmente as políticas públicas necessárias. E nós temos queixas para tudo quanto é lado. Mas foi resultado de tudo que foi deixado por aí, ou seja, os desmandos, né, os desvios da verba pública, que poderiam ter sido aplicados em creches, né, em escolas, em transporte. Agora, acima de tudo, que eu acho, mudar-se a mentalidade. A Câmara pôde mostrar para a sociedade que está atenta, sim. Muitas vezes eu já ouvi falar, mas a Câmara não fiscalizou no passado. Se não fiscalizou, continua fiscalizando, fazendo trabalho e mudando a postura, não confiando tanto. O governo agora, o executivo, criou uma área de auditoria, que até então não existia. Existia numa outra função, né? Então, todo mundo ficar esperando o Tribunal de Contas do Estado, e que não tem perna para correr atrás de tudo. Então, sim, a Câmara mostrou que está fazendo papel e inaugurou um novo ciclo. A Câmara também tem esse papel dentro do município. Então, eu digo assim, com grande honra que sou vereador, estou vereador em Campinas, vejo essa Câmara trabalhando, eu acho assim, a renovação, ela sempre acontece, vai acontecer, mas esses vereadores desse mandato deixaram um legado para os próximos. O que é uma cidade, como ela deve ser. Qual é a cidade que nós queremos? Esse é o legado que está sendo deixado. Vereador, nosso tempo acabou e eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. E o Sala de Visita fica por aqui. Na sequência, você acompanha a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.